Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 8 de setembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo São Sérgio I, Papa. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Festa da Natividade da Virgem Santa Maria, da descendência de Abraão, nascida da tribo de Judá, da linhagem régia de David, da qual nasceu o Filho de Deus, feito homem por virtude do Espírito Santo, para libertar os homens da antiga escravidão do pecado. Em Roma, a comemoração de Santo Adrião, mártir, que padeceu o martírio em Nicomédia, na Bitínia, hoje Smith, na Turquia, em cuja honra o Papa Honório I o converteu em igreja cúria do Senado Romano. Data da morte incerta. Em Alexandria, no Egito, os santos Fausto, Dio e Amônio, presbíteros e mártires, que, na perseguição do imperador Diocleciano, receberam a coroa do martírio juntamente com o bispo São Pedro. Data da morte no ano 311. Em Bagreva, cidade da antiga Armênia, Santo Isaac, bispo, que, para fortalecer a vida cristã do povo, traduziu a Sagrada Escritura e a liturgia para a língua armena, aderiu à fé professada no Concílio de Éfeso, mas em seguida foi afastado da sua sede episcopal e morreu no exílio. Morte no ano 438. Em Roma, junto de São Pedro, o sepultamento de São Sérgio I, Papa, de origem síria, que se dedicou intensamente à evangelização dos saxões e dos frisões e resolveu sabiamente muitas controvérsias e conflitos, preferindo morrer a consentir os erros. Morte no ano 701. Em Frisinga, cidade da Baviera, na atual Alemanha, São Corbiniano, que, tendo sido ordenado bispo e enviado a pregar o Evangelho na Baviera, produziu frutos abundantes. Morte no ano 725. Em Pébrac, no território de Le Puy-en-Velay, na França, São Pedro de Chavanon, presbítero, que, aspirando a uma vida mais perfeita, se retirou para este local recôndito, onde edificou e dirigiu um cenóbio de cônegos regrantes. Morte no ano 1080. Em Pesaro, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, a beata Serafina Sforza, que na vida conjugal suportou muitas adversidades, e quando ficou viúva,
passou humildemente o resto dos seus anos sob a regra de Santa Clara. Morte no ano 1478. Em Valência, na Espanha, São Tomás de Vilanova, bispo, que, sendo eremita sob a regra de Santo Agostinho, aceitou por obediência o ministério episcopal, onde se distinguiu, entre outras virtudes pastorais, pelo seu ardente amor aos pobres, até ao ponto de dar tudo aos necessitados, sem ficar sequer com um pequeno leito para si. Morte no ano 1555. Em Durham, na Inglaterra, os beatos mártires Tomás Palazer, presbítero, João Norton e João Talbot, que foram condenados à morte no reinado de Isabel I, o primeiro por ter entrado na Inglaterra como sacerdote, os outros por lhe terem prestado auxílio, e sofreram o suplício do patíbulo. Morte no ano 1600. Em Cartagena, na Colômbia, o dia natal de São Pedro Claver, presbítero da Companhia de Jesus, cuja memória se celebra amanhã. Morte no ano 1654. Em Nagasaki, no Japão, os beatos Antônio de São Boaventura, da Ordem dos Frades Menores, Domingos Castellet, da Ordem dos Pregadores, presbíteros, e 20 companheiros, mártires, entre os quais alguns leigos e muitas crianças, que, passados ao fio da espada ou lançados à fogueira, todos sofreram o martírio por Cristo. São estes os seus nomes: Domingos de Nagasaki, religioso da Ordem dos Frades Menores, Tomé de São Jacinto e Antônio de São Domingos, religiosos da Ordem dos Pregadores, Lúcia Luísa, viúva, João Tomás e seus filhos Domingos, Miguel, Tomé e Paulo, João Imamura, Paulo Sadayu Aibara, Romão Aibara e seu filho Leão, Tiago Hayashida, Mateus Álvares, Miguel Yamada e seu filho Lourenço, Luiz Higashi e seus filhos Francisco e Domingos. Morte no ano 1628. Em Marsella, na França, o passamento do beato Frederico Ozanam, homem ilustre pela sua cultura e piedade, que defendeu e propagou com eminente doutrina as verdades da fé, fomentou a assistência aos pobres na chamada Conferência de São Vicente de Paulo e, como pai exemplar, fez da sua família uma igreja doméstica. Morte no ano 1853. Em Almerim, no litoral da Andaluzia, região da Espanha, os beatos José Cecílio, Bonifácio Rodrigues González, Teodemiro Joaquim, Adriano Sainz e Evêncio Ricardo, Teusébio Afonso Urjurra, mártires, da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que, durante a perseguição religiosa na Guerra Civil, alcançaram a palma do martírio. Morte no ano 1936. Em Alcoy, povoação próxima de Alicante, também na Espanha, o beato Marino Blanes Giner, mártir, pai de família, que, durante a mesma perseguição, recebeu dos homens a morte, mas de Deus a vida eterna. Morte no ano 1936. Em Paterna, no território de Valência, também na Espanha, o beato Ismael Escriluela esteve, mártir, pai de família, que se tornou participante da vitória de Cristo pelo martírio. Morte no ano 1936. Em Vila Real, no território de Castelão, também na Espanha, o beato Pascoal Fortuno Almela, presbítero da Ordem dos Frades Menores e mártir, que foi coroado de glória pelo testemunho de Cristo. Morte no ano 1936. Em Bonol, próximo de Valência, também na Espanha, as beatas Josefa de São João de Deus, Josefa Ruano Garcia e Maria das Dores de Santa Eulália, Dores Puibona, virgens da Congregação das Irmãs dos Anciãos Desamparados e Mártires, que, na mesma perseguição contra a fé, derramando seu sangue receberam a coroa de glória. Morte no ano 1936. Em Madrid, também na Espanha, o beato Teódulo González Fernandes, religioso da Sociedade Salesiana e mártir, que, na mesma perseguição, assassinados em ódio à vida religiosa, foi ao encontro do Senhor. Morte no ano 1936. No cemitério de Montcada, na Catalunha, também na Espanha, os beatos mártires Barnabé, Casimiro Ribapi, religioso da Congregação dos Irmãos Maristas, e Baudílio, Pedro Cior de Hernandes, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e mártir, que, na violenta perseguição contra a Igreja, foram mortos em ódio à vida religiosa. Morte no ano 1936. Em Vic,
perto de Barcelona, também na Espanha, a beata Apolônia Lizárraga do Santíssimo Sacramento, da Apolônia Lizárraga y Ochoa de Zabalegui, virgem da Congregação das Irmãs Carmelitas da Caridade Vedruna e Mártir, que, levando a lâmpada acesa, foi ao encontro de Cristo Esposo. Morte no ano 1936. Em Vila de Dom Fradique, na região de Castela-La Mancha, também na Espanha, o beato Miguel Beato Sanches, presbítero de Toledo e mártir, que, na mesma perseguição, como fiel discípulo, mereceu a salvação no sangue de Cristo. Morte no ano 1936. No campo de concentração de Dachau, próximo de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Adão Bargelski, presbítero e mártir, que durante a guerra se entregou espontaneamente aos inimigos da fé para substituir o seu pároco e, depois de sofrer cruéis torturas no cárcere, partiu vitorioso para a glória eterna. Morte no ano 1942. Em Grossrosen, localidade da Alemanha, o beato Ladislau Bladzinski, presbítero da Congregação de São Miguel e mártir, que, na mesma perseguição, foi preso pelos inimigos da Igreja e deportado da Polônia, sua pátria, para trabalhos forçados em pedreiras, onde foi assassinado. Morte no ano 1944. Vida de São Sérgio I, Papa. Sérgio I, Papa de número 84, nasceu em Antioquia na Síria, e foi eleito em 15 de dezembro de 687 como sucessor do Papa Conon. Sérgio I foi um Papa muito popular, por ter sido um homem de fé, de oração. Antes de tornar-se sacerdote, já era famoso na Sola Cantorum. Depois de ordenado, tornou-se um personagem eminente do clero. Foi da Síria, com seu pai Tibério, para Palermo, na Sicília, onde foi educado, e depois foi ainda jovem para Roma, onde se ordenou sob Leão II e se impôs por seu grande senso de criatividade. Foi eleito após disputar uma eleição com dois outros candidatos, o padre Teodoro e o arcediago Pascoal, ambos descartados pela maioria do clero e pelos romanos. Teodoro reconheceu humildemente o novo papa, enquanto o antipapa Pascoal aliou-se a tropas de Justiniano. O imperador reuniu um concílio, o segundo Trulano, e o papa rejeitou energicamente essa intromissão e as conclusões do concílio. Justiniano então mandou, com tropas, o seu cortesão Zacarias, homem cruel e temido, para que levasse preso o papa a Constantinopla. Este ocupou Roma, mas não ousou depor o papa eleito por este ser muito estimado pelo povo, porém saqueou igrejas roubando vasos sagrados e preciosas lâmpadas. O povo romano, porém levantou-se em armas e Zacarias viu-se derrotado e perdido, chegando a pedir proteção ao próprio papa, que lhe salvou a vida da fúria dos populares. Meses depois, em Bizâncio, o imperador era deposto por seu exército e levado ao hipódromo, onde barbaramente lhe deceparam o nariz e as orelhas. O Papa Sérgio I opôs-se à permissão de Justiniano a padres e diáconos para que se casassem. Tentou terminar com o cisma surgido em Roma e fez cessar o de Aquileia. Manteve ativas relações com os saxões. Caedvala, rei dos saxões ocidentais, veio a Roma para ser batizado, 689, e depois, 696, o Papa consagrou o bispo inglês São Vilibrordo, apóstolo da Frísia. Roma tornou-se, cada vez mais, a meta de peregrinações e o Papa instituiu procissões para as 4 principais festas de Maria Santíssima e Natividade, Anunciação, Purificação e Assunção. Instituiu também o canto do Agnus Dei na missa. Morreu em 7 de setembro de 701, em Roma, e foi sucedido por João VI. Como o Papa foi defensor inabalável da fé e ficou conhecido pela santidade e humildade, santificado, é festejado em 8 de setembro. Papa São Sérgio I, rogai por nós.